Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Desvendando Chamados. E hoje a gente vai trazer a história incrível da Manu. Manu que tem 16 anos, trabalha com marketing digital, influenciadora também, influencer que chama? Influencer. Ó, influencer, já tô aprendendo. E ela vai trazer hoje o testemunho dela, da caminhada dela, do encontro de Jesus e como é que tudo funcionou aí, tão nova, com 16 anos e já tão cheia de propriedade e com tudo aí no Instagram também, né? Manu, seja bem-vinda, obrigada, Obrigada por você disponibilizar o seu tempo para nós aqui agradeço. hoje. E tá contigo a palavra, pode falar aí, conta um pouquinho da tua profissão, como é que é. Então, eu trabalho com marketing digital, hoje eu tenho a GZ, que é uma empresa que posiciona outras empresas dentro do digital, e também trabalho como influenciadora ali no Instagram, basicamente postando vídeo e etc, conversando com o pessoal. Na verdade, eu sempre gostei, né? Desde os meus 7 anos eu tenho canal no YouTube. Sempre gostei de gravar. E o meu Dindo também, quando eu tinha 2 anos de idade, sempre me gravava, eu falando porque eu fui muito falante. Sempre gostei muito de comunicação, sabe? Sempre desfilei, sempre... lá em Dom Pedrito, que é minha cidade de Natal, eu desfilava, representava a escola também. Então eu sempre gostei disso. Aí eu sempre gravei pro YouTube, quando veio vários aplicativos como Like, Musical.ly, tudo eu sempre tava sempre gravando. Eu sempre gostava de gravar essas coisas. E quando eu tinha 8 anos, eu via esses influenciadores grandes editando vídeo. Eu queria aprender. Aí com 8 anos eu ia ali, como editar vídeo. Daí eu ia aprendendo a editar vídeo. E aí foi indo. Daí... E chegou até aqui. Já faz um bom tempo. 16 anos, mas já tem uma carreira aí, né? Isso aí. Muito legal. E hoje a gente vai querer saber de ti, como que foi essa tua caminhada com Jesus, como que tem sido essa fusão da tua profissão, Jesus e tudo junto, misturado, porque acontece, não é separado, não. É tudo junto, né? E a coisa mais boa desse mundo é caminhar com Jesus, não só na vida pessoal, mas na vida profissional também, né? Sim. E conta pra nós como que tudo começou, quantos anos tu tinha, aonde que tu estava. Então, quando eu tinha 13 anos, os meus pais iam algumas vezes na Palavra Viva, mas nada muito frequente. Tu já morava aqui em Floripa? Sim, eu vim morar pra cá em 2017. Tá. E aí, em 2021, 22, a gente foi pra... Não, 22, a gente foi pra Palavra Viva. Só que eu comecei indo por causa que na minha escola tinham divulgado uma aula de instrumentos com um pessoal do louvor que se disponibilizava para ensinar. Então eu comecei a aprender a tocar teclado, a tocar violão. E aí, só que ali dentro eles estavam evangelizando também. Então eu acabei indo, a gente aprendia lá e um dia me chamaram pro Pulse. Manu, a gente conheceu através do projeto. Como pai fomos depois que tu já foi. Tá, então eu vou falar de novo. Tá. Então, eu comecei com 13 anos, ali em 2022 para início de 2023, eu comecei a fazer um projeto que divulgaram nas escolas. Minha mãe viu um projeto na Palavra Viva de aprender a tocar instrumento. Então, eu e meu irmão, a gente foi e a gente ficava, era um contraturno. A gente estudava de manhã e à tarde a gente ia lá. Tá, mas deixa eu te perguntar. Tu chegou em Floripa no ano de... 2017. Quantos anos tu tinha? Eu tinha 7 anos. Então, tu chegou nova e tu já tava nessa pegada de gostar de vídeo, de coisa que tu contou. Sempre. E aí, tu também gostava dessa coisa de instrumentação musical, de instrumento musical. Então, eu sempre gostei de cantar. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de cantar, sempre. E mesmo a gente não indo em igreja, eu sempre gostei de cantar louvor. Minha mãe sempre me ensinou, né? Então, quando veio essa oportunidade de aprender instrumento, eu falei, vamos lá, né? Gostei. E tu tava com quantos anos daí? Eu tava com 13. 13 anos. 13 anos. Já fazia um tempo que vocês moravam
em Floripa, e os teus pais já frequentavam a igreja ou não? Não, eles não frequentavam. A gente frequentou algumas vezes algumas igrejas, mas não congregar de fato, sabe? Tá. E então a gente foi indo, aí meus pais começaram a ir na igreja, aí um dia o Digo, que era quem dava aula, me chamou pro Pulse, e aí eu falei, tá, vamos, daí eu fui, gostei. Vamos explicar o que é o Pulse. O Pulse, gente, é um culto de jovens. Que acontece no sábado. Acontece no sábado. Daí eles me chamaram, na época acontecia na sexta. Daí eu fui gostando até, mas nada muito, sabe? Só vai jovens, os velhos não vão, os velhos vão no domingo. Eu, por exemplo, eu vou no domingo. Sim. Eu já no sábado já não dá pra mim. E e eles até brincam, né, que é de jovens de 0 a 100 anos. É, mas não dá, né, daí. E aí eu fui indo, só que aí os meus pais estavam realmente, minha mãe estava gostando, eles estavam indo até que Jesus tocou no coração deles para se batizar. Só que eu confesso que eu não gostava muito. Ele falava, vamos pra igreja, eu ficava... Tá, mas daí eles iam no domingo. Eles iam no domingo. Mas no Pulse tu gostava de ir ou não? Eu ia, mas não era também aquela coisa que eu gostava... Tu ia, mas não ia. Ia porque não tinha o que fazer. É, por causa que, como eu fazia aula, eu sempre gostei muito do Digo. Ele sempre me recepcionou muito bem. Então, ele me convidava e eu ia. Mas nisso, os meus pais já estavam indo nos domingos, nas quartas-feiras. Então, Jesus tocou no coração deles para eles se batizarem. Só que eu nunca gostei muito de ir. Eu sempre ia... Ai, não acredito, vou ter que ir pra agradar minha mãe, entendeu? Tu ia pra agradar eles. É, Eles ficaram indo quanto tempo, assim, antes de... Que você não sabia se queria, se não queria, ou ia mais para agradar os outros do que o resto? Eu acho que uns 3, 4 meses. Uns Tá. 3, 4, 5 meses. E então minha mãe decidiu se batizar, né? E aí a minha mãe se batizou e aí ela, no dia de se batizar, uma semana antes, Manu, tu não quer se batizar também? Ai, não quer se batizar porque foi meu irmão, meu pai e minha mãe. Eu não queria. Ela até levou uma roupa escondida, vai que eu quisesse me batizar no dia, mas não queria, sabe? E o teu pai batizou também naquele... Batizou. Os dois batizaram Meu irmão naquele... também. Ah, foram os 3. Só você eu. que não. Só eu que A não. ovelha. Eu não queria me batizar e minha mãe até perguntou, eu falei assim, mãe, eu nunca quero me batizar. Porque na minha cabeça fechada, se batizar, eu teria que parar de fazer tudo, meu Deus. Tinha uma crença que te segurava ali pra te não se batizar. Eu ia me colocar dentro de uma bolha. E aí, enfim, daí meus pais já se batizaram, a gente continuou indo na igreja. Até que a moça do Kids, que na época ela era líder, ela me chamou pra ir servir no Kids. Daí eu fui gostando, né? Foi meu primeiro ministério, eu ia auxiliando, eu ia vendo, assim, né? Pra mim, porque na época os adolescentes todos serviam no Kids. E tu não era batizada ainda, mas tu já estava servindo. Não tava servindo, mas acompanhando, sabe? Entendi. Auxiliando, vendo. Os adolescentes auxiliavam o Kids naquela Isso. época, né? Ficavam dando um suporte ali, uma assistência, era para experimentar como é que era, né? Eu acho que é isso aí. E aí, pra gente experimentar como é que era, e eu tava gostando. Então, lá foi o primeiro momento que eu comecei a perceber o que era servir, né? Aí, eu fui indo no Pulse, fui sendo muito bem recepcionada com os adolescentes, com o pessoal do Kids. A Julie, que é a secretária da igreja, sempre me recepcionou muito bem. E eu comecei a perceber como era bom estar ali, porque era tipo uma família, todo mundo te acolhe, sabe? Ô Manu, e o que acontecia lá dentro do Pulse? Para quem está nos assistindo saber, porque o pessoal vai estar curioso, né? Sim. O que acontece lá dentro do Pulse? Dá um spoiler. Então, só, não precisa contar tudo, mas um spoilerzinho, o que rola lá. Porque os jovens gostam de ir. É muito legal. Eu vejo, assim, uma galera curtindo lá e é um ambiente saudável para as pessoas, né, da tua idade. Até que idade tem de 12 anos, né? A idade mínima é 12 ou 13? Não, o Galera, que na época não existia Galera, que o Pulse, ele é de 17 pra cima, tá. Só que na época não existia Galera. E daí então vocês iam no Pulse? Porque era tudo junto. Aí agora começou até o Galera, que é de 12 a 16, 17 anos. Entendi. Então agora o Pulse é para uma faixa etária maior. Na época
Tu tava com quantos anos? 13? Tava com 13, só que não tinha galera, então os adolescentes iam tudo E aí no você Pulse. ia no Pulse, É. entendi. Era tudo ali no Pulse. Sim, era muito Tá. legal porque a gente chegava, todo mundo conversava, aí tinha aquele pré-cultinho, todo mundo conversando, daí depois tinha o louvor, que era assim, ó, incrível. Aí vocês dançam lá, fazem dança, Sim. louvam, isso? Sim, é umas músicas, né? Diferentes? Mais animadas, aí depois Entendi. a ministração é mais focado para nossa geração, coisas que a gente está passando no momento, não é algo tão geral, mas focado assim. É uma linguagem para jovens, Exatamente. né? Aham. Exatamente. E depois tem sempre o pós-culto, né? Sempre tem alguma coisa. Eu lembro que um dia levaram uma barraca de cachorro-quente lá pra frente da igreja. Assim, foi muito que legal. delícia, Foi muito entendi. bom. Daí vocês ficam ali conversando e curtindo. É um momento que tu cria amizade lá, porque jovem, ele é assim, né? Vou se minha amiga for. Então ali você cria um laço até pra nos cultos de domingo, de quarta-feira, você criar essa comunidade, amigos e grupinho, etc. Muito legal, tá. E aí, tu tava ali contando da parte do Kids, que tu ficava de olho, dando uma assistida no que estava acontecendo. Isso, daí eu sempre gostei muito de criança, então ali foi muito legal, e também porque ali a maioria que auxiliava eram os adolescentes, então também foi gerando uma conexão, criando amizades, e eu comecei a me sentir muito acolhida ali. E uma coisa que antes, quando a gente ia uma vez ou outra em outras igrejas, eu sempre me ficava perguntando, nossa, por que esse pessoal da igreja é sempre tão feliz, tão alegre? Isso me irritava de alguma forma, eu não sei, eu acho que eu não entendia o porquê que eles estavam felizes. Eles tinham um motivo, porque eles tinham um amor ali, né, um Deus que ama eles, então eles tinham um motivo para estar sempre felizes. E eu não entendia isso, só que quando eu comecei a ir para dentro da igreja, eu comecei a perceber que todo mundo é tão feliz, todo mundo acolhe todo mundo, é uma família, tu se sente bem, tu se sente acolhido e amado, e não só pelos membros, mas quando tu conhece o amor de Deus, né? Sim, tu sente como um espaço seguro. Exatamente. Tu se sentia seguro, porque eu vejo que nessa idade dos 14, 15, 16, 17, 18, vamos dizer ali até uns 19, 20, é uma fase de insegurança, de querer ser aceito naquele meio, Sim. né? E quanto tempo tu ficou ali até antes do batismo ali, até acontecer o que tu vai contar para nós? Ficou quanto tempo ali? Foi, acho que foi de agosto até setembro. De agosto até setembro de 2023. Então foi um ano quase, um ano e um mês. Porque no início de 2023, até agosto, os meus pais já estavam indo, né? Aí batizado. De agosto foi quando eu comecei a ir. E, de fato, sabe? Começar a gostar de ir, de me familiarizar com as pessoas. E aí, em setembro, que eles estavam anunciando o batismo, né? De 2023. 2023. Daí tu já estava com quantos anos? 14? Eu tinha feito 14 já. 14 anos ali. E aí, mas enfim, eu comecei a gostar bastante, comecei a me sentir acolhida, daí abriram galera, que é o culto dos adolescentes, me senti assim, ó, muito bem. Aí um pastor que me cuidou muito, que foi o pastor Tiago e a pastora Fran, eles me cuidaram muito bem. E aí, quando já tinha a galera, que é o culto dos adolescentes, né, mais para 12 a 17 anos, eles estavam falando que ia ter o batismo. E esse batismo em específico não foi na igreja, foi na praia, porque já estava meio que pro verão. Ia ser em novembro o batismo, então já estava sol. E não foi só a nossa palavra viva, foi todas as palavras vivas de Florianópolis. Que lindo! Tudo junto, assim, na praia, ali nos ingleses. E, assim, tava lindo, porque o sol tava lindo, o mar tava cristalino. Aquele monte de gente, era muita gente. Tipo assim, as pessoas que passavam ficavam, meu Deus, o que é isso? E eles colocaram também um palco ali pra louvar a Deus e tal. Então eu toquei no meu coração e eu decidi que eu queria me batizar. Chegou a ter, assim, algum momento que tu teve ali um encontro com Jesus, que tu sentiu ele falando contigo, algo assim que tu viveu ali, sobrenatural? Então, eu sempre, quando eu conhecia Jesus, eu senti o amor dele, eu me senti acolhida, mas de fato ele se mostrou assim perto de mim, perto do meu batismo, que eu já vou contar o que vai acontecer. Mas eu senti que eu queria me batizar, eu queria de todo o meu coração, não era uma coisa forçada ou porque os meus pais queriam, porque eu realmente senti no meu coração. Então eu coloquei meu nome, minha mãe ficou muito feliz, a família toda ficou muito feliz. E aí, dia 1 de novembro,
era aniversário do meu irmão e eu peguei catapora. E eu coloquei uma tiara. E como eu tava com a imunidade muito baixa, essa tiara, ela infeccionou. Eu comprei uma tiara e ela era de pérola. Uma tiara, coisa de botar na cabeça. Tá. E aí infeccionou aqui atrás e eu tava catapora. Eu tava assim com a cara toda cheia de bolinha, assim, horrível. E o batismo era que dia? Era dia 20 e poucos de novembro. De novembro, e tu pegou catapora dia 1º de novembro. Dia 1º de novembro. Tá. E aí eu coloquei essa tiara uns dias antes de descobrir que eu tava com catapora. Só que eu tava sentindo uma dor muito grande, porque como a minha imunidade estava baixa, eu acho que qualquer coisa poderia acontecer. E aí, então, depois de um tempo, eu fui curando a catapora, né, tomando remédio, passando pomada e tudo mais. E depois eu comecei a sentir um negócio muito grande atrás da minha cabeça. Tava uma bola aqui, extremamente dolorida, eu não conseguia dormir, eu não conseguia nada, eu tinha que colocar a bolsa quente, uma bola gigante. E eu achei que, né, a gente achou que ia desinchar, alguma coisa assim, mas quando a gente viu que tava muito grande, que tava muito dolorida, era nos dias que eu já estava me curando da catapora, e a gente foi no hospital infantil. E aí eles me atenderam rápido, porque era um pouco grave, né, tava doendo muito. E aí quando o médico foi ver, ele falou que era um abscesso, e por conta da minha imunidade estar muito baixa, a tiara apertou e, enfim. Criou uma bola ali. Exatamente. Daí, nossa, eu fiquei desesperada, porque eu nem sabia o que era abscesso, né? E aí o médico falou, daí o médico saiu da sala e minha mãe ficou um pouco sozinha. Quando ele voltou, ele olhou pra mim e falou assim, a gente vai ter que drenar. Daí eu falei, o que é drenar? Aí ele falou, cortar. Meu Deus. E aí eu fiquei, meu Deus, porque ele foi muito direto. Tu tinha 14 anos. Aí eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. Só que na minha cabeça, o que ia acontecer? Eles iam me colocar uma anestesia, Boa Noite Cinderela, eu ia dormir e eu ia acordar bem. Plena. Só que aí, eles me contaram que quando tem infecção, a anestesia não pega. Então, o que acontece? Eles até colocaram anestesia, não funcionou. E aí, quando eles foram drenar, e eles foram pegar o bisturi, eu senti tudo. Eu senti eles cortando tudo. Eles falaram, pode gritar, mas não se mexe. Eu gritei horrores, assim, ó, gritei muito. Nossa, porque deve eu ter senti doído bastante. Sim, porque eu senti eles cortando tudo dentro da minha cabeça, sem anestesia pegar. Sim. E aí, nossa, eu chorei muito. Eu nunca vou, esquecer, porque foi assim, e minha mãe do ladinho, me olhando, assim. E aí eles drenaram. Daí eu fiquei com curativo por uma semana. Por uma semana eu fiquei com curativo, e aí minha mãe foi lá limpando e tudo mais, e eles falaram, não, quando já secar, né, tu pode tirar num postinho perto da tua casa. Aí chegou o dia de tirar, fiquei, ai, glória a Deus, vou tirar. E aí, nisso, a gente foi no postinho, a moça foi tirando. Quando a moça foi olhar, ela falou assim, se eu fosse você, eu ia correndo agora pro hospital, porque isso aqui já era pra ter fechado há muito tempo e ainda tá aberto. Aí tá, né, minha mãe enlouqueceu, daí a gente pegou, fomos para o hospital infantil de novo, e aí eu fiz uns exames, aquele exame da cabeça, sabe, pra ver direitinho. Tomografia? Tomografia, e aí eles perceberam que a infecção estava se espalhando cada vez mais para perto do osso da minha cabeça, e que tinha uma grave chance de ter osteomielite, né. E aí eu teria que fazer uma raspagem, que é quase uma cirurgia, né. E então eles tiveram que me baixar. Daí eu tive que tomar remédio na veia. E aí nisso eu baixei. numa sexta-feira lá no hospital, fiquei lá. E era aniversário da minha mãe. Olha minha mãe, no aniversário dela, que dia de novembro que era já? Era dia 24. Por causa que Mas já tinha passado o dia do batismo? Não, o batismo era dia 27, por aí. Não era 22, era 27, tá. Não, era dia 27 de novembro, tava perto. Tava perto. E aí eu fui lá... Na verdade, o batismo foi esse dia 18 de novembro, mas ela estava doente. E eu não sei o que aconteceu, que cancelaram o batismo. Então tá. E aí trocaram para dia 27, mas não foi por causa dela, foi porque trocaram. Tá. Então ela não perdeu o batismo, na verdade. Tá, esqueci de falar, você sabe que então fala, pode falar. Porque no caso o batismo ia ser dia 18 de novembro. Por algum motivo, não sei se lembro se foi por causa do tempo, algum motivo assim, mudaram para dia 27. E aí, eu como dizem, não é coincidência, né? Cristoincidência, para eu poder participar, porque eu tava realmente muito doente, né? E não ia conseguir.
E então me baixaram na sexta-feira, e aí na sexta-feira eu comecei a tomar remédio na veia. Eu fiquei no hospital dividindo o quarto com mais umas 2 crianças. Eu lembro que eram criancinhas pequenininhas e tal. E aí eu comecei a tomar remédio na veia. Na época eu também estava tomando meu remédio para epilepsia, que eu tinha epilepsia, então eu tomava meu remédio. Então, aí eu fui tomando remédio na veia e sem a minha mãe me falar, eu não sabia, porque o médico não queria me assustar, eles estavam marcando a minha raspagem, né, cirurgia, para domingo. Eu não sabia, mas aí eu tomei o remédio na veia na sexta, tomei o remédio na veia no sábado, e nisso todo mundo da igreja fazendo uma corrente de oração. Na época o bispo Roberto, que era aqui dos ingleses, orou, mandou um áudio orando por mim, todo mundo mandando mensagem assim, de bênçãos, assim. O pastor Tiago tentou ir no hospital para ir orar por mim, e bem quando ele chegou tinha acabado o horário de visita. Quando ele descobriu, ele foi na sexta que eu tinha me baixado, ele já estava indo direto para o hospital, assim. Foi um mover de Deus muito grande, e nesse momento eu me senti muito amada, sabe, gente? Eu consegui perceber que Deus estava comigo através das pessoas. E então, aí no domingo de manhã, parecia uma cena de um filme. A médica tava com a máscara, tava com uma touca. Cadê a menina da cirurgia? Eu fiquei, coitada dessa menina que vai ter que fazer cirurgia. Era eu. Era eu. Ela veio na minha direção, e aí ela foi, eu fiquei, meu Deus do céu. Daí ela foi ver o lugar que estava todo aberto, cheio de infecção, porque ela tinha que ver para fazer a raspagem. Quando ela foi tirar o curativo, tava tudo fechado. Nossa. Não tinha nada, não tinha nenhuma infecção, nada, tava assim como se fosse uma cicatriz perfeita, sabe? E ela falou, meu Deus, mas não tem nada aqui. Aí os outros médicos vieram ver, meu Deus, tá ok. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não tem. E aí eu fiquei muito feliz, eu comemorei muito, porque eu tava muito preocupada se eu ia poder participar do meu batismo. Eu tava muito, porque eu tava contando os dias, né? Eu falei, meu Deus, será que eu vou poder participar do batismo? Não sei o quê. E quando a moça falou, não tinha nada. Daí eu... E tu lembra que dia que era? Era dia 24 esse dia, não? Não, dia 24 foi na sexta, dia... 25, 20... Acho que foi dia 26. Então já estava muito perto do batismo. Não foi no sábado, foi 26, 27, 28, 29, 30, 31. Foi 30 ou 31 o batismo. Na verdade, tu estava ali no hospital e deu o quê? Um dia 2 já era o batismo? Sim, e aí quando a moça falou assim, nossa, eu fiquei... Meu Deus, no dia eu fiquei muito chateada, no tempo eu fiquei muito chateada, porque foi uma enfermidade atrás da outra. Depois eu também tive um tempo para me recuperar, né? E depois eu entendi que tudo tem um propósito. Deus queria me mostrar, antes mesmo de eu descer sobre as águas, que Ele estava comigo, que Ele estava do meu lado, e que eu tinha o amor dele para mim. Então foi um grande testemunho antes de eu me batizar, para saber que Deus realmente estava comigo. Deus se mostrou ali comigo antes de eu me batizar. Foi um milagre, né? Porque Sim. Tu ia raspada e tem que esperar cicatrizar de novo. É todo um outro processo e pode infeccionar de novo, Sim. né? E ali ele veio, botou a mão dele, curou, tirou, libertou, né? Porque acaba que você tá aprisionado ali naquela dor, naquele sofrimento. E ele mostra que ele opera milagres, né? E ele operou um milagre para te sentir realmente segura com a tua escolha, né? Sim, daí eu fiquei, nossa, muito feliz. Se tu tinha alguma dúvida ali, ele tirou tudo, Sim. né? Aí eu lembro que como eu tive que raspar meu cabelo aqui embaixo, ele até tá crescendo agora, mas como eu tive que raspar ele, eu usava, é uma época que eu usava muita bandana. Usava muita bandana. Pra esconder. Até porque aqui ainda a gente tinha um pouquinho do curativo, e aí eu comprei pro meu batismo uma bandana preta pra combinar com a blusa do batismo. Aí eu fui lá, me batizei. Aí foi o pastor Tiago que me batizou, e foi assim um dia lindo na praia com sol, nunca vou esquecer. Tudo que tinha direito. Tudo que tinha direito, sim, foi uma bênção, eu fiquei muito feliz. Daí, foi o melhor dia da minha vida. Eu sempre brinco quando tem outro batismo na igreja, como eu queria me batizar de novo. Eu também, porque é um às vezes momento eu tenho muito vontade. lindo. E é tão gostoso que a Sim. gente tem vontade de batizar várias vezes. E pra mim, verdade. dia de batismo é muito legal. Nossa, a gente comemora porque são pessoas nascendo de novo, né? Então é um dia muito especial, um dia que o céu é um divisor fica em de festa. águas, né? O batismo, assim, você literalmente coloca aliança com Jesus, Sim. né? É um casamento espiritual, vamos dizer assim, né? Aí depois onde disso, a gente casa com Jesus. Depois disso, daí foi só pra cima. Né? Aí, e agora você tá o quê? 6 meses teve mais um milagre, né?
Ah, é. 6 meses. Pode contar. Então, depois dos 6 meses, teve outro milagre. Sim, porque, como eu falei, quando eu tava baixo, eu tomava meu remédio para epilepsia, porque eu fui diagnosticada com epilepsia e eu fui numa vigília onde o pastor William, ele orou por mim. E eu chorei muito, ele orou por mim, colocou a mão na minha cabeça, e aí no outro dia em casa eu senti no coração e falei, mãe, eu sinto que eu já tô curada da epilepsia. Porque eu tava fazendo tratamento, né? Tu teve epilepsia desde que idade que tu foi diagnosticada com epilepsia? Então, foi com 11 anos, porque assim, eu tenho hipoglicemia, né? Tá. Só que às vezes mesmo eu comendo eu desmaiava, eu tinha alguns tipos, desligava meu cérebro, então eu fiz alguns exames e deu que eu tinha epilepsia. Então eu comecei o tratamento. Aí depois eu fui tomando, até que no dia foi o dia da vigília, o pastor orou por mim, eu cheguei em casa e falei, mãe, eu sinto que eu já tô curada da epilepsia. Ai, que lindo, aí, tu sentia? Eu senti. E aí, porque Deus já tinha me curado da... Sim, tu já tinha passado por milagre Sim. recentemente. Foi o quê? Quanto tempo depois? Uns 6 meses? Aham. E aí depois a gente foi refazer os exames. E quando eu refiz os exames, acho que foi... Não me lembro exatamente o mês, mas quando eu fui fazer os exames, a médica falou que eu tava curada, que eu não tinha mais epilepsia, que os meus exames estavam tudo ok. E nem precisava mais a medicação. Não, parei de tomar o remédio. Que maravilha. Porque são remédios fortes, né, Manu? É taxa preta. Eu tomava 500 miligramas de manhã e 500 à noite. Era 1000 miligramas de taxa preta. Uma dosagem alta, né? E daí foi outro milagre, né? Foi um em cima do outro, daí eu fiquei muito feliz. E daí depois eu comecei a frequentar. E agora tá aí 16 anos, fervente no Pulse. Sim. Eu vou no Pulse, vou no Galera. Hoje no Galera eu também tenho o meu Connect de garotas, que é de 14 a 17 anos. A gente tem esse Connect que a gente se reúne meninas da minha idade, né? Pra gente conversar sobre Jesus e etc. Porque tem alguns assuntos que às vezes é mais focado pra meninas, né? Connect, só para o pessoal entender, é um encontro que faz na casa, né? Isso. Durante a semana. Então, o de vocês é semanal ou quinzenal? O nosso é assim, quando tem galera, que é no sábado, a gente faz na quinta. E tá. quando não tem galera, a gente faz no sábado. Entendi. Então, vocês se reúnem o quê? A cada 15 dias? Uma vez no mês? Não? Uma vez na semana. Uma vez na semana, mais ou menos. Ai, muito legal. É só para meninas daí? Só para meninas. Muito legal. Olha só, gente, dando exemplo com 16 anos, já servindo, trabalhando na obra de Deus, e você aí pensando ainda se vai se batizar, né? Eita! Manu, os desafios, porque você é nova. Sim. E a gente sabe que é uma caminhada linda, maravilhosa, cheia do Espírito Santo, cheia de paz de espírito, mas tem desafios. Sim. Tem conflitos. Conflitos que tu diz, ai, mas será que é isso? Será que não é isso? Mas se já é normal por um adulto, eu me imagino para um adolescente, que ele tá também passando por uma fase fisiológica hormonal. E é normal se perder da identidade, se sentir inseguro, será que eu continuo, será que eu não continuo? Sim. Conta para nós um pouco sobre essa parte do se desafiar, né? Então, quando a gente acha que a gente se batiza, a gente acha que vai ficar tudo bem, tudo mil maravilhas. Mas quando a gente se batiza, a gente começa uma nova vida, mas junto vem os desafios. E a gente tem que entender que Deus está conosco em qualquer situação e que a gente precisa colocar Ele como prioridade. Eu sou adolescente, então eu tô na escola, e na escola é um ambiente que tem muita influência, tem muitas coisas, a gente tem muitas amizades É um ambiente onde as pessoas fazem muitas coisas para serem aceitas. Exatamente, porque tem muita pessoa insegura, tem muita pessoa que tem problemas, então as pessoas tentam se sentir aceitas com aquilo que tá na moda, ou que aquilo que todo mundo tá fazendo. Então,
Eu digo que a escola é bom para o nosso futuro, para a gente estudar, mas para um adolescente cristão a escola é o nosso ambiente de maior desafio, porque é muito fácil, às vezes, a gente ir na igreja e adorar a Deus, mas quando chegar na escola, tentar ser outra pessoa, sabe? E isso foi um desafio para mim no início, porque eu tinha as minhas amigas, elas eram do mundo, elas eram, né, escutavam músicas do mundo, e eu estava ali com Deus, estava vivendo a minha vida com o Evangelho, e o ambiente que a gente está influencia muito. Mas quando tu entende a tua identidade em Deus, tu consegue transparecer isso para as outras pessoas. Porque no início para mim foi difícil, só que a gente tem que pensar que os prazeres momentâneos, eles não cobrem o amor de Deus. A gente sempre vai existir um vazio dentro do nosso coração para todo mundo, e esse vazio ele tem um lugar específico para Deus. Então, às vezes, nessa questão, às vezes, de ficar com pessoas, de escutar uma música, de sair, de fazer alguma coisa errada, na verdade é para tentar se sentir aceito, para tentar ter amor próprio, para tentar alguma coisa. Sempre tem esse desafio. Então, até pegando um gancho da tua fala, eu vejo assim as meninas, né, na modinha do fica com um, elas chegam a se disputar o número de meninos que elas vão ficar e tudo mais. Hoje, eu como adulta, né, com 47 anos, eu consigo perceber o quanto isso é uma necessidade de ser aceita, de ser reconhecida, de ser aprovada. Não é pelos meninos, é pelas próprias amigas. Sim. E aí, eu pegando assim um gancho, o que eu queria dizer com essa minha fala, que você é um exemplo. Porque Jesus, ele nunca foi o influenciado, ele sempre foi o influenciador. Sim. Quando a gente caminha com Jesus, a gente precisa aprender que ter identidade em Cristo é quando a gente não é a influenciada da turma, mas a gente se torna a influenciadora. Todo mundo vai fazer tudo, mas você não vai fazer. Você vai ficar na sua identidade. E isso é quando você, mesmo no meio do caos, da bagunça, da lama, da sujeira, consegue se manter firme no seu posicionamento, na sua identidade. Você não precisa fazer nada para ser aprovado. Exatamente. Porque quem tem que te aprovar já te aprovou, que é Deus. Sim. Uma coisa que eu sempre vou ficar na minha cabeça é: quando você entende o seu valor, você muda as suas atitudes. Porque quando você entende o valor que você tem, que você é uma preciosidade para Deus, o amor... eu até postei um vídeo esses dias falando assim... Quando alguém é muito amado, essa pessoa se sente valorizada, ela tem autoestima e autoconfiança. E esse tipo de amor é um amor que Deus está transbordando para todos nós. Então, quando a gente sente que a gente é amado e especial, principalmente por Deus, a gente se sente confiante, a gente não precisa de aprovação de outras pessoas, porque a gente sabe que a gente é especial. É nessa questão aí de ficar com meninos, né? Hoje, essa geração, isso é algo normal. Mas quando você entende que você é especial, você se guarda para a pessoa certa, entendeu? Você se guarda para alguém que vai fazer você se conquistar. Porque eu até tem uma brincadeira que o pessoal tá compartilhando aí, que você é muito exigente, mas um homem morreu por mim na cruz. É óbvio que eu tenho que ser exigente, né? Você é especial para Deus, você é amado, e quando você entende isso, você entende que você não é mais mas você é um escolhido. Então, para mim no início foi bem difícil, confesso, porque antes de eu me converter, eu andava com o pessoal do mundo e eu tentava me comportar como eles, mas quando eu entendi o amor de Deus, quando eu entendi o Evangelho, eu comecei a mudar as minhas atitudes. E quanto mais próximo você está de Deus, quanto mais Jesus vira a tua referência. Então, eu sempre peço para que eu consiga transparecer o brilho do Espírito Santo para outras pessoas. E eu confesso que eu gosto de ser uma pessoa diferente. Eu gosto de ser uma pessoa diferente e eu tenho muito Jesus como referência, sabe? Muitas atitudes minhas eu mudei e as pessoas conseguiram perceber isso. É, muito lindo. Jesus, ele não andava com o fluxo, né? Ele andava contra o fluxo. Sim. Então, quando a gente está caminhando com Jesus, a gente entende que a gente estará caminhando contra o fluxo. Sim. O que é comum para todo mundo fazer,
para nós não será comum, porque nós vamos estar nós teremos outros hábitos, outras atitudes, outro comportamento, que era exatamente o que Jesus tinha, né? Ele andava no sentido oposto do que o povo todo andava na época, né? Sim. E vamos pegar nós hoje, exatamente isso. Nós, andando com Jesus, a gente não vai andar como todo mundo anda. Eu costumo dizer que a minha mãe dizia que eu não era todo mundo, então eu não sou todo mundo. A única coisa que a gente pode levar para o céu são pessoas, então eu acho que quanto mais a gente falar de Jesus para outras pessoas, é melhor. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar de Jesus, eu gosto mesmo, porque eu sempre fui muito falante, então eu acho que isso contribuiu muito. Por exemplo, antes de eu me batizar, eu tinha amigas na escola, e depois que eu me batizei, que eu tive um encontro com Deus, eu mudei as minhas atitudes e elas começaram a perceber. Então eu comecei a chamar elas para ir para a igreja. A gente tem um grupo, acho que de 10 amigas. A gente se mudou de escola, mas a gente continua tendo esse grupo. E eu convido sempre elas para ir para a igreja, elas têm um encontro com Deus, elas me agradecem. Elas, na minha primeira ministração, elas foram me assistir. Muitas delas participam do meu Connect. Então eu fui levando elas para Jesus, eu presenteei elas com a primeira Bíblia. Que lindo. Então, porque eu acho que às vezes a gente fala que a gente tem vergonha de falar de Deus, mas na minha percepção é um egoísmo disfarçado de vergonha. Porque se tu sabe que Deus te salvou, que se Deus é a salvação, se a pessoa do lado está passando por algum problema e essa pessoa, você sabe que que a resposta para ela é Deus, é um encontro com Deus, isso vai salvar ela, você tem que falar de Jesus para ela. Porque eu vivo coisas muito boas hoje na minha questão profissional, no meu Instagram, na minha vida com a minha família, eu vivo coisas muito boas e eu não quero que só eu viva isso. Eu quero que as minhas amigas que sejam também comigo desfrutem, também né? vivem disso. E então eu gosto sempre de falar com Deus quando elas me pedem um conselho. Elas brincam que eu sou a amiga mãe, né? Toda vez que elas precisam de alguma dica, de algum conselho, elas vêm comigo. Eu me sinto muito feliz com isso, mas eu sempre ajudo elas com aquilo que Deus me direcionou, sabe? Muito linda, é isso aí, gente. A Manu hoje está deixando uma mensagem tremenda aqui para todos os adolescentes, para todos os jovens, que não é sobre ser influenciado, mas é sobre ser influenciador em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que ela está deixando para nós aqui, com esse testemunho muito lindo que ela está entregando aqui, ó, de bandeja para todo mundo que tiver aí, que vai assistir e que vai compartilhar também. Manu, que mensagem você deixa hoje para essas pessoas que vão nos assistir? Não importa a faixa etária delas, qual é a tua mensagem hoje para esse pessoal que vai nos assistir? Eu deixo uma mensagem que para você viver o propósito, você tem que suportar o processo. E em todas as questões ali, desde o meu primeiro encontro com Jesus, todo mundo tem um processo. E para a gente alcançar aquele propósito, a gente tem que passar pelo processo, para a gente ser cuidado, para a gente estar aprendendo cada vez mais no deserto, para a gente viver as coisas boas com Deus. No início não vai ser fácil, no início você vai ter que se afastar de algumas pessoas, no início você vai ter que deixar de fazer algumas coisas, mas é tudo para viver a boa vontade de Deus, é tudo para viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Porque em Isaías 55, do 8 ao 9, diz que os pensamentos de Deus são muito maiores que o nosso, que os sonhos de Deus são muito maiores do que o nosso. Então, quando a gente confia e entrega, tudo vai dar certo e você vai ver o propósito e a boa vontade que Deus tem para ti. É isso, Manu, lindo demais. Adorei a tua história, teu testemunho e já aproveita para curtir, para comentar, para compartilhar. Lembra que compartilhar esse vídeo também é uma forma de evangelizar. Se inscreve no canal e ativa o sininho para que toda vez que a gente poste um novo episódio, você possa estar recebendo aí as notificações. Manu, eu quero te agradecer mais uma vez por você ter saído lá da sua casa, ter se disponibilizado a entregar esse tempo, né, aqui para nós e compartilhar a tua história, revelar tuas inseguranças, teus desafios, né? Acaba que a gente tira um pouco do nosso secreto e entrega para as pessoas,
mas é muito lindo porque a obra de Deus é sobre isso, né? É quando a gente entrega o nosso testemunho e o que Ele fez na nossa vida, e tudo isso aqui é para honra e glória do nome dEle sempre, né? E eu quero te agradecer do fundo do coração. Você quer falar mais alguma coisa? Não. Muito obrigada pelo convite, eu gostei muito de estar aqui, porque eu sou muito falante, então gostei muito do convite, tá participando desse projeto de evangelismo é muito bom, porque eu acredito que quanto mais a gente evangeliza as pessoas, mais pessoas a gente consegue trazer para Deus, como eu falei, a única coisa que a gente pode levar para o céu são pessoas, então acredito muito nesse projeto do podcast e muito obrigada pelo convite. Obrigada, a Manu hoje ela saiu de trás das câmeras e veio para frente das câmeras. Geralmente tô acostumada por trás. Então ela tá super se desafiando e eu achei lindo, e é isso, a gente sempre avança quando a gente se desafia, né? Pessoal, obrigada, já aproveita, curte, compartilha, comenta e ativa o sininho aí, se inscreve no canal para você receber a notificação toda vez que a gente postar um novo episódio. Obrigada, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.